Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 9 de junho de 2023. São 8 horas da manhã e um novo pedido de impeachment de Lula é apoiado por um número que não tinha sido conseguido até agora, de 48 deputados. Na verdade, essa é mais uma tentativa de golpe contra o presidente. Não existe nada que justifique esse pedido, mas a adesão desses 48 deputados, isso mostra um risco extremamente alto, pelo seguinte: o impeachment, para passar na Câmara dos Deputados, precisa de 171 votos. E depois ele é remetido para o Senado, que vai fazer o julgamento. Se o impeachment passa na Câmara dos Deputados, o presidente é afastado, como aconteceu com Dilma Rousseff. Claro que 48 é um número insuficiente, mas é um número que está crescendo. Vamos ver um pedaço dessa notícia aqui, um trecho, e depois eu vou terminar essa conclusão. 47 deputados aderiram ao pedido de impeachment de Lula, protocolado pelo deputado Sanderson. É o maior número de apoios para o afastamento de Lula desde o início do mandato petista. Em março, a oposição tinha conseguido 33 assinaturas ao pedido de impeachment. Esse número aumentou agora para 48, ou seja, 15 deputados a mais. Na verdade, o partido do Bolsonaro tem 100 deputados. Se todos eles forem convencidos a assinar um pedido de impeachment, só ficarão faltando 71 deputados para aprovar esse pedido. O que é que ocorre? Para conseguir 71 votos contra Lula nessa Câmara dos Deputados é muito fácil. Ou seja, a abertura do processo de impeachment pela Câmara afastaria Lula por qualquer razão. Eles podem colocar um pedido de impeachment porque não gostaram da gravata do Lula. Seja o que for que eles fizerem, se houver má fé, como houve no caso de Dilma Rousseff, eles derrubam o presidente da República. O novo pedido de impeachment foi motivado pelo convite feito por Lula ao Nicolás Maduro, acusado pelos Estados Unidos de narcoterrorismo. Não existe absolutamente nenhum crime de responsabilidade, não existe nenhuma fundamentação legal para esse pedido de impeachment. Trata-se basicamente de um golpe. E aqui a gente vê quem são os deputados. Não é? Aqui tem você tem a lista de deputados. Então começa Ivair de Mello, blá blá blá, aqui a gente está vendo o tal do Nicolas, todos bolsonaristas, né? Ok. Agora, inclusive aquela deputada que ameaçou matar o Lula com a camiseta com uma arma na mão, furando a mão do Lula, não é? Então, na verdade, isso é basicamente uma nova tentativa de golpe, a invenção de um motivo para derrubar o presidente da República, que é algo que eles já tentaram fazer na mão grande, e agora vão tentar um golpe parlamentar, que não deixa de ser um golpe. Ou seja, é preciso que urgentemente sejam tomadas medidas para enfrentar esse tipo de disposição, porque se houver uma queda na popularidade do Lula, isso vai caminhar com facilidade. Bom, o Lula tem mais força no Senado. Isso é o que se pensava quando derrubaram a Dilma Rousseff. A situação é emergencial, é uma situação muito preocupante e é preciso que sejam tomadas medidas imediatas.
Que medidas? Aí realmente eis a questão, não é? Alguma coisa tem que ser feita. Este blogueiro não sabe, evidentemente, o que deve ser feito. Acho que muito pouca gente sabe, mas é bom ter isso em mente. E eu acredito que talvez o caminho seja o judiciário, porque aprovar um pedido de impeachment por questões fúteis, como essa de o presidente da República receber um outro chefe de Estado, seja quem for, isso é uma barbaridade. Isso não existe em parte alguma do planeta. Seria algo que nem está previsto na Constituição. Então, a gente sabe que o caso da Dilma Rousseff houve a construção de uma narrativa falsa e o impeachment passou. É uma situação muito preocupante. E a CPMI quer começar ouvindo Mauro Cid depois da notícia de que ele tinha documentos propondo um golpe de Estado, uma nova minuta golpista. A relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito, a Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, vai sugerir na próxima semana que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o Mauro Cid, seja um dos primeiros a depor. Na verdade, essa frase está errada. Seja o primeiro a depor, não é? Um dos primeiros significa que vai ter alguém antes dele e realmente ele é o foco das investigações. Então, na verdade, essa questão do Mauro Cid com a minuta golpista, isso deve provocar um incêndio nessa CPMI. E os bolsonaristas pretendem usar a CPMI para incitar uma nova crise com Alexandre de Moraes. Ele tem reunião marcada com o presidente da CPMI de 8 de janeiro para discutir o acesso a inquéritos sigilosos. Porém, minha amiga, meu amigo, o Alexandre de Moraes com certeza não vai conceder esses dados, porque isso pode atrapalhar as investigações e isso vai criar um climão no Congresso, entre o Congresso e o STF. E após a minuta golpista, o Mauro Cid, então, já está despontando como o alvo principal da CPMI. Estudos de Moro para enfrentar Zanin na sabatina do STF passam pela leitura de um livro de Zanin sobre lawfare, e o Moro está vasculhando esse livro para encontrar alguma razão para se contrapor a Zanin, e nessa o Moro vai perder de novo, porque o Zanin deve passar muito facilmente no Senado, justamente por ser um grande contraponto ao lavajatismo que afetou tantos parlamentares. E o partido de Bolsonaro libera a bancada do Senado para votar em Zanin, em nome de Lula, para o STF. 41% do Senado já se dispõe a votar em Zanin. E 41% do partido de Bolsonaro no Senado já se dispõe a votar em Zanin. E eles estão mirando aí o perfil garantista do advogado de Lula, que é o perfil de um juiz que não condena a torto e a direito, e isso é o que a Câmara quer para um perfil no STF. E além das joias de 5 milhões, o acervo de Bolsonaro tem outros 7 presentes sob investigação da Polícia Federal. A defesa diz que peças sempre estiveram à disposição. Aquele primeiro acervo de joias que foi flagrado com o Bolsonaro valeria então 25 milhões de reais, não é brincadeira. O resto é extremamente caro, mas o fato dessa reportagem, o fato principal é o seguinte: o Bolsonaro ele tem uma quantidade enorme de presentes caros com ele, e ele teria que devolver, segundo a lei, todos esses presentes. Ele não pode ficar com presentes caros, e ele está dando uma de João sem braço aí, dizendo que o TCU tem que dizer quais os presentes que ele deve devolver. E não é isso, ele não pode ficar com nenhum presente caro. Tem um limite
financeiro, monetário, para presentes, só presentes baratos que o presidente pode levar. Não pode levar joias, esculturas, quadros, presentes milionários. E ele está com tudo isso, ele tem um estoque enorme de preciosidades na fazenda do Nelson Piquet, ex-piloto de Fórmula 1 em Brasília. E isso que ele está fazendo é outro crime pelo qual ele vai responder. E o Mendonça, o André Mendonça, ministro bolsonarista do STF, segue a receita de Bolsonaro e ele paralisa o julgamento do marco temporal para acariciar os ruralistas. E a receita do Bolsonaro para ele era a seguinte: pede vista e senta em cima. Ele vai poder sentar em cima desse processo por 90 dias. Agora o STF mudou as regras para pedido de vista e cada ministro que pedir vista ele tem que devolver depois de 3 meses. Mas ainda assim ele joga para agosto, não é, esse marco temporal, e dá tempo de articular uma reação, porque a tendência hoje é de o STF a rejeitar o marco temporal proposto pelos ruralistas para tirarem terras indígenas. E o STF já tem 2 votos para dar mandato de Deltan ao suplente. O suplente de Deltan é esse sujeito, é um tucano conhecido, um político extremamente antigo na Câmara dos Deputados, e é o Luiz Carlos Rauli, está há décadas lá, e ele deve substituir o Dallagnol. Ele agora está no Podemos também, e de certa forma é talvez um avanço, porque o Dallagnol é o tipo de deputado que a Câmara dos Deputados também não quer. E a violência policial alavancou junho de 2013 e pavimentou o empoderamento militar. Na verdade, em 13 de junho de 2013, uma atuação violenta da PM inflou aquelas manifestações, mas fez com que a reação aos militares unisse os policiais militares, que hoje se transformaram no que a gente vê, uma tropa ensandecida de extrema-direita. Mais um malefício daquelas manifestações que não levaram o Brasil a lugar nenhum. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.